Ficou. Fala, rapaziada, beleza? Meu nome é Caís. Eu vim falar aqui um pouco da minha experiência e do meu resultado aqui na prova da EAR de 2026, né? A primeira prova do ano. E aí você pode falar, pô, Miquel, mas já faz 2 meses da prova quase. Tu vai trazer 2 meses depois. Cara, pra você fazer um vídeo, você tem que ter roteiro. Você tem que, pô, saber o que você tá fazendo. Nunca gravei vídeo, nunca tive experiência no YouTube. Vim trazer aqui para vocês agora, compartilhar como que foi um pouco a minha experiência. Vou falar primeiro da prova do ano passado e depois eu vou falar sobre a prova desse ano, né? A prova da EAR do ano passado que eu fiz foi minha primeira prova, assim, da EAR, nunca tinha feito. E foi a primeira prova que eu fiz valendo de verdade, né? Quando eu tinha começado realmente a estudar. Fazia 3 meses ali mais ou menos que eu tinha começado, comecei em setembro de 2024. E foi uma prova que deu pra descobri assim muitos pontos que eu tinha que melhorar, né? É uma prova muito corrida, como vocês já devem saber. É uma prova que tem 96 questões, mais ou menos ali 5 horas de prova, né? É uma prova que não tem tanto tempo assim para você fazer as questões. Não é um nível tão alto assim. O problema mesmo, o desafio é você fazer as 96 questões em pouco tempo, né? Seria ali de 5 horas. Bom, a prova da EAR no ano passado, né? Como eu falei, foi a minha primeira prova e deu assim para descobrir muitos pontos que eu tinha que melhorar, né? Vou falar qual foi minha nota logo. Já adianto que não foi uma nota tão boa assim quanto você deve estar esperando. Ou não. Não sei, né? Exatas foi um ponto assim que me pegou muito na prova da EA. Eu não imaginava que eu iria tão mal assim, né? Até porque na época eu estudava no Instituto Federal e eu sempre ia muito bem nas matérias de matemática e física. Sempre eram minhas melhores matérias. Mas na prova da EA foi um pouco diferente. Minhas piores matérias foi matemática e física. Eu acabei tirando 8 de 24 em matemática. Não fui tão bem, não esperava, achei que ia muito melhor, até por causa do nível da prova da EAR, que não é um nível tão complicado assim, né, em matemática e física, só em português que é um pouco mais pegado. Já em física, cara, eu acabei tirando 9 de 24, pois é, não fui tão bem assim também. É uma nota assim, vai, que eu não esperava, vou esperar pelo menos tirar um 12, pelo menos pegar ali a média, né, a mediana. Inglês, eu já fui mais ou menos, tirei 14 de 24. Você pode falar, 14 de 24 mas pra mim, que tinha só 3 meses de estudo e não tinha contato quase nenhum com inglês, né? Não sabia muito, foi uma nota legal. E agora, português, não, português me impressionou. Porque com 3 meses de estudo, eu tirei 16 de 24. Aí tu fala, caramba, 16 de 24, que é isso? Eu falo, filho, pai aqui é igual Segala, né? Porque todo mundo fala que a prova de português da EAR é sempre assim, muito puxada, né? Muito pegado. E eu tirei 16 de 24 em 3 meses. Isso aí, eu comecei a pensar, cara, para a próxima prova, eu não tenho que estudar português. Vou estudar português bem pouquinho aqui e vou estudar muita física e matemática, que foi as matérias que eu fui mais mal, né? Mais mal é outra, né, cara? Pensava, cara, se eu tirei 16 de 24 em português, não tem pra que eu estudar muito português. Ano que vem, com certeza, eu vou tirar uma nota igual ou superior, com mais uns 6 meses de estudo, né? E vou estudar muita matemática e física. Essa é a minha estratégia na minha cabeça, né? Nessa prova eu acabei tirando 47 de 96. Era uma nota assim que não dava pra passar, né? Nem aqui nem na China. Mas foi uma prova assim que deu pra tirar muito... Foi uma prova assim que deu pra tirar muita ideia do que eu tinha que melhorar, né? Bom, se passaram 6 meses, né? Eu continuei estudando, mais que eu já estava estudando, comecei a estudar muito. E aí veio a prova da EAR desse ano, né, cara? Bom, na minha opinião, eu achei que eu ia tirar pelo menos uns 70 nessa prova. Já vou adiantar que eu não cheguei nem perto disso aí, tá? Nesse ano, os meus desafios foram outros. Porque eu consegui melhorar em matemática e física, fiquei muito feliz por isso. Porque matemática e física, cara, é uma matéria que eu apanho muito. Mesmo na escola, eu sempre tenho facilidade em matemática e física. Só que quando eu comecei a estudar, parece que eu fiquei burro nessa matéria. Na prova desse ano, eu já senti aí. Quando eu peguei a prova de matemática, cara, eu falei, nossa, fácil. Aí começou a subir o moral. Foi a primeira matéria que eu abri, foi matemática. Aí, comecei a fazer. Eu falei, garanti minha vaga esse ano. Uma vaga já é minha, com certeza. Aí, fui fazendo. Fui passando tempo de prova, comecei a revezar. Fui para português. Cara, quando eu abri português, eu fiz assim. Parecia que tava tudo em grego pra mim, eu não tava entendendo nada. As questões, cara, tinha muito texto. E as alternativas também eram grandes, cara, eu falava, caramba, aí eu li uma vez, não entendia diabo nenhum. Aí eu falei, não, vou procurar aqui uma questão fácil, né? Que até um bizu do Rubino, pra quem não sabe, tu garantia as questões mais fáceis. Tu viu uma questão ali que é muito difícil, cara, que vai demorar, pula, pega as questões mais fáceis, garante pelo menos ali
12 de 12 em cada matéria, aí tu vai começar a fazer as questões difíceis, né? Só que aí, cara, eu fui caçando, e pô, tem uma fácil, pô, tem outra, mas, cara, eu fui procurando e não tava achando. A prova de português pra mim veio, assim, um nível absurdo, cara. Pra mim, aquilo nem era a prova de português da EAF, né? Aí, nessa hora, cara, baixou o moral, né? Aí eu falei, não, vou pra outra matéria, vou pra física. Aí física tava tranquilo, fui fazendo ali física, fui fazendo, fui alternando com inglês. Voltei pro português, cara, eu não tava entendendo nada, já tava ficando maluco já. E aí eu comecei a ver todas as questões assim, eu falei, caramba, velho, português eu vou tomar corte. Quando eu saí da prova, eu já saí sabendo que eu ia tomar corte em português, não tinha como. Até porque eu já tinha feito antes da prova da EA, eu tinha feito umas questões assim de revisão, né, de português, e eu tava errando muito, eu falei, cara, isso tá estranho, não era pra estar errando tanto assim não. Eu fui bem na prova do ano passado, esse ano não era pra eu ter ido melhor. Fiz muita questão, né, mas aí, pô, tudo bem, fui fazendo. Quando eu saí da prova eu já sabia, cara, esse ano não deu. Eu esperava que pelas outras matérias eu iria bem, mas português ia ter tomado corte. E aí aconteceu que nesse ano eu acertei e vou começar por matemática e física, que eu fui mal, né, no ano passado. Matemática, no ano passado eu tirei 8. Esse ano eu acabei conseguindo tirar 18 das 24 questões. Foi uma nota assim, tranquila, eu gostei. Já física, que é uma matéria que eu tinha muita dificuldade, eu acabei conseguindo tirar 16 de 24. Uma nota mais ou menos ali, né? Não achei tão satisfatório assim, mas tudo bem. Inglês me surpreendeu, porque eu entrei na prova da EA achando que ia no mínimo tirar um 20 das 24 questões de inglês, né? E acabei tirando 14 de inglês. A mesma nota do ano passado. Isso aí me deu E aí eu vou confessar pra vocês que eu fiquei um pouco triste, porque, cara, esse ano tava me garantindo inglês, cara, mas acabei que eu não consegui tirar uma nota boa. E português foi a maior decepção, assim, cara, com certeza, né? Português eu acabei tirando 7 de 24. Falo, tomei corte. Aí tu vai falar, pô, cara, mas tu não era cegado, tu era um bonzão, tu não acertou 16 de 24 com 3 meses de estudo? E esse ano? Aí eu falo pra tu, pô, velho, não sei, eu tô com essa cabeça assim porque eu não esperava esse 7 de 24. Vou falar pra vocês, mas pra mim, é claro que eu fico muito triste com 7 de 24 português, né? Mas como não é a minha prova que eu quero, né? Eu tô estudando pra SpaceX, é uma coisa que eu vou levar de conhecimento pra prova da SpaceX, não de não negligenciar nenhuma matéria, né? Assim, é óbvio que em alguns momentos a gente tem que dar um foco em algumas matérias, por exemplo, português e física, que eu tô muito mal agora, que eu tenho que dar mais ênfase nessa do que nas outras, né? Mas acabei que realmente eu negligenciei muito português esse ano e infelizmente eu tomei corte, né? Mas eu gostei muito da prova, deu pra sentir ali uma evolução do ano passado, mesmo que eu tenha ido muito mal em português, né? Vou fazer a prova da IAR do final do ano, né? Lá em dezembro, ali por dezembro, vai ter uma nova prova. Nessa eu vou estar com uma expectativa um pouco melhor. Eu acho que vou tirar uma nota melhor em português. Vou estudar bastante para isso. E é uma prova que eu vou tirar muitas lições, né, cara? Não negligenciar a matéria é uma. Cuidar no tempo de prova também. Eu senti muita... Eu achei que o tempo foi muito apertado, que realmente é muito apertado. Mas eu acho que mais do que deveria ser. Eu tenho que tomar cuidado. Eu fiquei um pouquinho triste, confesso, com a nota, né? Não acabei tirando 70, nem um pouquinho perto, não tirei nem 60, né? Mas eu acho que é a parte da aprovação, você reprovar algumas vezes para você criar mais vergonha na cara e aprender, né? Algumas coisas que você vai aprendendo somente durante a jornada, né? É só quando você começa a estudar que você aprende a estudar de fato. E eu acho que é só quando você reprova que você aprende a ser aprovado, né? Esse aqui é meu primeiro vídeo, se vocês quiserem outro, vocês podem deixar nos comentários. Vou olhar cada um. Então é isso, né, rapaziada? Pô, por hoje é só. Eu acabo o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Deixa no comentário como você foi na prova de ar, se você fez, o que você achou. Eu vou trazer mais vídeo pra vocês aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu, tchau. Então é isso, rapaziada. Até a próxima. Valeu. A gente se vê em outro vídeo. Falou! Não, ficou muito ruim, né? Então é isso, né, rapaziada? Por hoje é só. Eu acabo o vídeo por aqui. Muito obrigado.